Bom dia, igreja. Aleluia. É um desafio estar aqui. Alguns sabem, né? Eu falo isso. Da última vez eu falei isso. Falei que eu não ia tirar dúvidas com a pastora, mas ela me achou. Então, mas eu agradeço a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Que, por mais que seja desafiante, que seja sair um pouquinho da minha zona de conforto, né? É sinal que Deus está me dando uma oportunidade, que os pastores também têm me dado uma oportunidade e que o nome de Deus seja glorificado por isso. Que a gente sempre possa estar disposto para fazer algo para o Senhor, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Vocês até me perdoem o nervosismo, tá? Eu sei que às vezes eu não pareço, mas eu fico muito nervoso. Tá tremendo, tô suando frio, mas é para a glória de Deus. Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é: vocês estão bem? Tiveram uma boa semana? Então já temos muitos motivos para agradecer e louvar o nome do Senhor. Aleluia por isso. Esse ano o tema da nossa igreja tem sido maturidade e a gente tem que falar um pouco a respeito da maturidade nesse sentido. E quando me convidaram, né, e eu já tinha pensado a respeito de palavras nesse sentido, e Deus tem me incomodado algumas coisas. Deus até me mostrou coisas que eu achei que não tinha nada a ver. Aquele nada a ver que a gente sempre acha que não tem problema, que a gente não está pecando, que não é pecado, que não é errado. E Deus foi me mostrando várias coisas ao longo da semana. E até desconfortante às vezes trazer essa palavra aqui por conta disso. Porque às vezes os irmãos acham, nossa, ele está falando disso, mas isso também se aplica muito à minha vida. Não, principalmente à minha vida. E uma questão que o Espírito Santo tem me incomodado muito é se o meu posicionamento como cristão tem glorificado a Deus fora da igreja. Porque vir aqui dentro dessas paredes, adorar o Senhor, ouvir a palavra de Deus, ter comunhão com os irmãos, é muito bom. Mas e no rush, no dia a dia? Na hora que o bicho pega, que a coisa complica, como é que o meu posicionamento tem glorificado a Deus? Não é nos momentos bons que a gente consegue perceber isso, mas sim nos momentos difíceis, como foi falado aqui no louvor. É naquela hora que a gente não sabe como agradecer, nem como adorar, nem como louvar. E quando uma pessoa pisa no nosso calo e a gente quer ir na carne e descontar. E só quando a gente consegue estar um pouquinho mais próximo de Deus e ter uma maturidade espiritual é que a gente consegue agir diferente. E isso nem vem de nós. Isso é dom de Deus, que a presença dele habita em nós. E a gente consegue, no lugar de dar uma resposta ríspida a alguém que nos maltratou, a gente consegue abençoar essa pessoa. E até pensando nisso, né? Teve um dia que eu vi a pregação do Ronaldo aqui, ele trouxe um versículo apenas, que é o meu versículo favorito, que é João 15:16. E principalmente por causa da primeira frase. Ele me escolheu. Ele te escolheu. Não foi você que escolheu a Jesus, não foi você que escolheu a Deus. Ele te escolheu. Vocês já pararam para pensar no tamanho do universo? Quem aqui já andou de avião? Quem não andou, depois dá um Google em algum lugar que vocês gostariam de passar por cima e olhem a imensidão que é. E Deus se preocupou com você e te escolheu. Isso é algo diferente. Só que essa passagem, né, quando Jesus está falando ali, ele escolheu com alguns motivos. O primeiro motivo que ele nos escolheu é para irmos. Então que você possa repetir comigo. Deus me escolheu para que eu possa ir, para que eu possa dar frutos e que o meu fruto permaneça. Contextualizando um pouco isso, né? Esse ir é o seu propósito, é o seu ministério, é o seu chamado, é aquilo que Deus te confiou para fazer. E o dar frutos aqui realmente, né, é abençoar vidas, é ser usado por Deus. E o fruto permanecer é quando a gente continua em Cristo, fazendo a vontade dele e obedecendo. E independente da gente conseguir ver o fruto ou não, ele vai continuar frutificando, abençoando. E de encontro a isso eu pergunto, fora da igreja, qual é o seu fruto?
Qual é o fruto que as pessoas reconhecem? Porque Jesus também fala que uma árvore é reconhecida pelo seu fruto. Qual é o seu fruto fora daqui dessas quatro paredes da Ibifídio? Você é uma pessoa que frutifica coisas boas lá fora que, se qualquer um de nós aqui, você conhece a pastora Beth? Como é que ela é? O que a pessoa vai falar? Você conhece o Wagner? O que a pessoa vai falar? E é justamente na nossa ausência, tá? As pessoas sempre vão falar do nosso fruto na nossa ausência. Se você chega e o assunto parou, cuidado, você é o assunto. E pensando nisso, em Lucas 6,43, Jesus fala disso um pouco mais incisivamente, né? Que uma árvore boa dá fruto bom. E isso é consequência dos nossos pensamentos que a gente vai colocando no nosso dia, que sai da nossa boca, que está no nosso coração. Então, se eu consigo frutificar coisas boas, se eu sou uma árvore boa, é por causa dos meus pensamentos. E também ele fala, uma árvore má, uma árvore ruim, vai dar fruto ruim. E isso também é culpa dos nossos pensamentos. Se eu penso coisas ruins, não tem como eu frutificar coisas boas. Se eu penso coisas boas, não tem como eu frutificar coisas ruins. E para você ir de fato, assim, pensar e refletir sobre o seu fruto, uma coisa que é importante a gente sempre lembrar, a gente não é reconhecido por aquilo que a gente fala. A gente é reconhecido por aquilo que a gente faz. Não adianta ser um crente cristão aqui evangélico e se eu tenho um problema na rua eu saio xingando a pessoa. E se eu xinguei, tudo bem xingar, tá bom? Você é humano. A palavra de Deus nos ensina que a gente pode pedir desculpas e pedir perdão. E se humilhar para se consertar. O que não pode é a nossa arrogância falar mais alto, da gente achar que está certo e a gente simplesmente ignorar isso e a gente não conseguir cumprir a palavra de Deus, que é amar o próximo como a nós mesmos. Bem, agora que eu contextualizei um pouco vocês, a gente vai para a palavra. Amém? Palavra em Colossenses, capítulo 3, do 5 ao 14. Colossenses, capítulo 3, vai ser do 5 ao 14. Eu vou ler rapidamente aqui para ser breve. Quem achou, diga glória a Deus. Todos acharam? Alguém ainda está procurando? Algumas pessoas ainda procurando. Colossenses está depois de Filipenses e antes de Tessalonicenses. É uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para essa igreja, exortando sobre algumas práticas que eles começaram a cometer. E Paulo veio chamar a atenção deles para que eles pudessem olhar para aquilo que era importante, para aquilo que eram as coisas do Pai, aquilo que eram as coisas do alto, aquilo que Cristo seja a referência dele e não outras coisas. Porque outras coisas que não eram as coisas de Cristo estavam tomando o centro da atenção deles, o centro da vida deles. Vamos ler então, a partir do verso 5. Assim, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância e a ganância que é a idolatria. E por causa dessas coisas, é por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem, e eu acho incrível que ele fala aqui, né? Ele já reforçou de largar, mas aqui ele reforça. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Aleluia. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso,
bárbaro e cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse último aqui nos ajuda, Espírito Santo. Suportem-se. E aqui em Efésios também Paulo fala isso, né? Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Em outras versões, o vínculo da perfeição. Pai, essa é a tua palavra, Senhor, e te agradecemos e te louvamos por ela, Pai. Que na mesma comunhão que estávamos aqui te adorando agora há pouco, Pai, possamos te adorar, Pai. Possamos aqui, Senhor, ser revestidos da tua graça e do teu poder, Deus. Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Senhor, abre as nossas mentes. Que toda dispersão, que toda ansiedade, que toda preocupação agora, Pai, repreendemos no nome de Jesus e que não venha tirar, Pai, a tua palavra, Senhor. Que não venha tomar a atenção da tua palavra, Senhor. Que os corações aqui se encontrem quebrantados, Pai. Que os corações aqui se encontrem sedentos de te ouvir, Pai. Senhor, eu sou apenas um vaso, apenas um instrumento em tuas mãos. Nada tenho eu a oferecer aos meus irmãos, mas o teu Espírito Santo pode derramar a tua unção, Pai, para transformar, Senhor, a vida de cada um deles. Então, Pai, que a tua palavra, Senhor, alcance, Pai, que encontre terras férteis aqui, Deus, e que elas venham frutificar, Deus, no nome de Jesus. Amém. Bem, amados, é um texto grande, eu não vou transcorrer versículo por versículo, mas que você possa hoje ainda, como uma dor de dente que não te deixa em paz, sabe aquela dor de dente que não tem como você deixar para amanhã? Tem que ser hoje. Então você tem que resolver. Então que você possa aqui tirar um tempinho do seu dia, 5 minutos do seu dia com Deus depois do culto aqui, para analisar esse texto. Paulo nos ensina grandes coisas aqui. Como ser uma igreja realmente com um posicionamento maduro em Cristo. E que você possa aqui pegar versículo a versículo e poder realmente se degustar dele. Bem, eu vou falar de alguns pontos principais aqui que me chamaram a atenção, que Deus falou muito comigo. Em Colossenses 3:8. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Bem, aqui Paulo está falando com a igreja para ela ter um posicionamento realmente, né, de santidade, deixando aquilo que era algo do passado. E muitas vezes a gente sabe que é difícil a gente deixar algumas práticas velhas. É complicado a gente fazer algumas coisas. Por exemplo, quem gosta muito de rede social, dificilmente vai deixar de ver rede social se o celular estiver perto. É algo normal. Eu mesmo gosto muito de correr, então eu tenho que correr pelo menos uma vez na semana, senão me incomoda. Acredito que todo mundo aqui gosta muito de tomar banho, então se você não tomar banho em 2 dias, não dá. Você não consegue, o corpo fica aquele suor estranho, você não consegue encostar em lugar nenhum, a roupa que você coloca te incomoda. E você precisa fazer isso, porque se tornou um hábito. E quando ele fala se despir do velho homem aqui, realmente é somente algo de Deus, algo do Espírito Santo que consegue convencer a gente do pecado e que a nossa vida estava errada, que as nossas práticas estavam erradas. Na nossa carnalidade é muito difícil a gente conseguir realmente tirar hábitos ruins, hábitos que não agradam a Deus. Até um primeiro hábito que a gente tem e é muito enraizado e é muito forte, né? É a questão de não confiar plenamente em Deus. Se a gente for olhar no Éden, isso aconteceu. Adão não confiou na palavra de Deus para não comer um fruto. Ainda que ele jogue a desculpa na mulher, ele comeu porque ele quis, não porque ela forçou ele. O povo de Israel, quando foi liberto do cativeiro do Egito, sempre reclamava que não tinha certas coisas, porque eles não confiavam na promessa que Deus tinha para a vida deles. E a gente tem que ter o cuidado de não fazer a mesma coisa, de ficar na nossa carnalidade, não confiando na provisão do Senhor, não confiando naquilo que Deus tem pra gente.
E muitas das vezes que eu falei de celular, eu falei de hábitos para que a gente entenda que algumas coisas a gente tem que romper. A gente tem que ser um pouco radical se a gente quiser de fato viver uma mudança genuína. E até no versículo anterior, né, no 5, ele usa até uma expressão bem forte: façam morrer tudo que pertence à natureza humana. Mate o pecado. Então, se algo te faz pecar, realmente você tem que eliminar isso da sua vida. E muitas das vezes é difícil, né? Porque a gente gosta do pecado. O pecado, ele é gostoso. Se a gente falar que se o pecado fosse ruim, fosse tipo giló, limão, quem gosta aí me desculpe, eu não sou tão fã, mas não é algo que gera um prazer ali quando você come. Algumas pessoas conseguem, mas eu não tenho essa habilidade. E isso, se tem algo que é gostoso e para você deixar de fazer, você realmente está vivendo a essência. E aqui, diversas coisas que eles falam de impureza, imoralidade sexual, indignação, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. A idolatria e a ganância aqui passa muito despercebido. Mas sabe aquelas contas que não estão fechando? Aquela provisão que você precisa, que você fala assim, nossa, só um milagre. É realmente confiar em Deus. Por favor, irmãos, não entenda. Gastar de forma desordenada, sem direção, com colocar Deus no meio das suas dívidas que Deus não falou para você fazer. Mas eu falo algo que você necessita, algo que você precisa. A gente tem que aprender a confiar aquilo que a gente não consegue resolver com as nossas mãos a Deus. Que Ele possa realmente abençoar e a gente possa descansar. Que muitas vezes a nossa inquietação, com certeza não agrada a Deus, porque a gente já pediu, a gente já entregou, a gente orou, só que a gente não consegue descansar. E é um problema, porque a gente acha que é na nossa força e no nosso braço. E até pensando nisso, né, dessa questão de largar essas paixões, tudo aquilo que é do velho homem, se a gente for olhar na prática, teve uma semana, não lembro se foi nessa semana ou na outra, eu vi parte de um corte de um podcast, e nisso foi um evangelista famoso, não vou citar nomes aqui, mas ele foi questionado por ouvir música secular. E perguntaram, nossa, você ouve música secular, né? Ele falou, sim, eu ouço. Sei que as pessoas vão me julgar por isso. Só que, mais do que a atitude dele, né? Nossa, o cara é crente, pregador, ouvindo música secular. Às vezes a gente estava nesse intuito de julgar a pessoa. Só que a resposta dele me quebrou. A resposta dele foi a seguinte: eu ouço música secular como entretenimento. O que eu não entendo é porque as pessoas me julgam tanto, sendo que elas veem filme secular, série secular, desenho secular, estão em ambientes seculares. Mas a minha música secular incomoda elas. E aí é quando a gente percebe que a gente tem uma trave no nosso olho, mas a gente quer ajudar o irmão a tirar um cisco. Então que a gente possa refletir sobre isso. E toda exposição, eu já falei isso aqui, gera normalização. Como é que tem ficado, né, essa questão do tempo que você tem para Deus e do tempo que você tem dado para outras coisas? Rede social é algo que a gente não consegue fugir hoje, né? Todo mundo tem um aparelho, celular, todo mundo tem, geralmente a maioria tem Instagram. Facebook eu praticamente não uso, só para campanha paga, mas a maioria das pessoas ainda usa. YouTube. Se você pegar ali os seus dados e fazer um histórico do que você viu, tem te edificado? Tem te colocado mais na presença do Pai? Ou tem sido como as pessoas aqui que Paulo estava exortando, que precisavam abandonar e ainda estavam com essas velhas práticas, achando que é tudo normal? Achando que não tem nada a ver. Eu até, depois de ouvir isso, eu achava que não tinha nada a ver um filme. Pô, eu gostava demais de Marvel, né? Então, assim, eu vi tudo, até o último ali. E aí teve um dia que eu tenho que até vender algo que eu tenho lá em casa, que é algo do Thor. E aí quando você começa a estudar um pouquinho a mitologia, você entende que Thor e Odin, eles matavam crianças em sacrifício. As pessoas faziam isso na região nórdica ali da Europa. Então, assim, às vezes a gente está carregando algo que simboliza a morte de crianças como uma oferta de sacrifício. E a gente nem sabe. Está ali implícito. Hoje está cheio de adolescente que me complicou. E tem talvez uma galera um pouco depois do 90. Eu vou ter que falar de algo que eu gostava muito, que eu comecei a abandonar, que é anime.
A Ângela olhava pra mim assim, nossa, você vai ver desenho. E anime não é desenho, só que as pessoas não entendem isso. E vendo anime, diversas vezes eu já tinha alguns sinais, pequenos sinais, nossa, isso ali não é legal. A cultura japonesa, ela não tem tão enraizado o cristianismo, diferente da Coreia, né? Coreia do Sul. Mas assim, muitos animes, e a ideia de anime vem do mangá, que se lê da direita para a esquerda, que é um quadrinho, fica famoso e se torna desenho. Só que muitos desses autores, eu não consigo confirmar isso para vocês, que eu realmente não tenho essa informação, eles apresentam coisas sutis, mas fazendo um vínculo direto ao demônio. Quem aqui já viu Dragon Ball, com certeza? Quem aqui já viu Naruto? Quem já viu One Piece? Ultraman eu não sei, Ultraman eu não assisti o Ultraman. Mas assim... E nisso eu vou chamar a atenção para os pais. Fiquem vigilantes a isso, principalmente quem tem os pequenos aí. Dragon Ball não tinha nada demais, mas um dos personagens chamava Mr. Satan. Dragon Ball não tem nada demais, mas Majin Buu, que é um dos vilões, Majin na linguagem japonesa significa demônio Buu, do qual passa por diversas transformações. Tem uma hora que ele é até bonzinho. Naruto, quem gosta de Naruto, eu já vi tudo, gente. Então eu tô falando aqui por conhecimento mesmo. Existe a ideia de raposa de 9 caudas no desenho, que para quem conhece sabe que é um demônio que habita dentro dele. Eles não colocam dessa forma como uma coisa ruim, como uma coisa que dá poder. Agora, o último que eu assisti que eu parei foi One Piece. Porque One Piece, para quem conhece, sabe que é um desenho de pirata, e pirata gosta de fazer o quê? Roubar, saquear. E isso é normalizado. Só que em One Piece tem um detalhe. O que dá poder para eles é uma fruta. E, curiosamente, o nome da fruta é fruta do diabo. E assim, às vezes tem vários jovens, vários cristãos que estão assistindo essas coisas e acham que não tem nada a ver. E novamente, o nada a ver da televisão, né? Quem aqui conhece Chaves? Quem já viu Chaves? Todo mundo, né? Chaves tem piadinhas muito inocentes, mas também tem mensagens que passam implícitas, que foram talvez moldando famílias sem a gente perceber. E, por exemplo, a Dona Florinda, que todos vocês conhecem, e o professor Girafales, são um casal. Eles namoram, eles ficam lá dentro, lá sozinhos, e nunca se casam. Deus não abençoa esse tipo de coisa. E isso foi sendo colocado todos os dias pra gente, e a gente vai aceitando e normalizando isso. Mas agora, vamos sair dessa parte, né? E vamos para a parte de transformação. E que você fique atento com aquilo que você tem que abandonar na sua vida, que não agrada o Senhor. Porque o versículo 7 aqui, né? Versículo 6. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre aqueles que vivem na desobediência. Não que você esteja desobedecendo, mas se você começa a aceitar essas coisas sutis que o diabo vai colocando para você, e você não consegue nem perceber, é sinal que você às vezes vai enfraquecendo vagarosamente na fé. Então, cuidado com isso. Indo para o próximo aqui ponto, que é revestir, né, da palavra, que é em Colossenses 3:10. E Paulo fala, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Bem, aqui Paulo fala bem diretamente, né, da gente se vestir do novo, daquilo que é bom, daquilo que é santo, daquilo que é do alto e não daquilo que é passageiro e terreno. E para fazer isso é um processo, assim como a ideia de maturidade, né, que é ter o pleno amadurecimento para entregar aquilo no tempo certo, nem antes, nem depois. Eu vejo que é muita analogia aqui de uma plantação, que uma semente foi jogada em cada um de nós, da qual é a palavra de Deus, e foi criando raízes no nosso coração conforme a gente vai lendo, a gente vai tendo tempo com Deus, a gente vai entendendo mais da palavra dele, buscando mais o Senhor, se santificando mais, essas raízes vão aprofundando até que quando começa a germinar e começa um tronco a surgir, é a nossa caminhada realmente com Cristo.
É o tempo que você fica firme e você não volta para as paixões antigas, mas você se veste de uma roupagem nova em Cristo, que é o crescimento, que é o tronco, que são os galhos. As folhas, eu iria dizer que são os ministérios. É aquele ir que a gente falou aqui. Como é que estão as suas folhas? Você está cumprindo o seu ministério? Você está cumprindo o seu propósito aqui que Deus te confiou? E basicamente as flores é quando você começa a abençoar pessoas. E os frutos são as pessoas que você está ganhando para Jesus. E para a gente viver essa transformação, né, a gente necessita ter um relacionamento diário com Deus. Não dá para a gente viver isso aqui, se revestir de uma nova roupagem somente nos domingos, somente no dia da célula. É todo santo dia. É como tomar banho. Não dá para ficar sem. Tem alguns corajosos que conseguem, mas não é bom, não é indicado. Então, que a gente possa ter essa conduta de orar todos os dias. A oração não é você somente pedir coisas a Deus. A gente é muito ensinado assim. Mas a oração tem que ser uma conversa. Converse com Deus. Fale dos seus problemas, sim. Fale também dos seus projetos, daquilo que você quer fazer. Comece a confiar mais essas coisas a Deus, muito diferente de confiar a pessoas. Porque Deus te escolheu. Lembre-se disso. Ele te amou primeiro. E na cruz. Não é qualquer amor. Então converse mais com Ele. Antes do culto, durante o culto, pós-culto, durante sua semana, quando alguém te fechar no trânsito, quando alguém te maltratar, quando as coisas começarem a dar tudo errado, converse com Ele. Eu te garanto que Ele vai ter respostas para você. E para a gente viver esse posicionamento de santificação, não adianta só orar. Eu falei de orar primeiro porque é mais fácil. Mas revestir de conhecimento em Cristo, basicamente é conhecer a palavra dele a fundo. Tem pessoas, alguns cristãos, que conseguem falar a escalação do time de futebol. Ficou meio impopular futebol esses últimos anos por causa de política, né? Mas tem gente que sabia a escalação do time todo ano. Mudava quem vinha, quem não vinha. Mas tem gente que não consegue saber, não sabe quais são os 12 discípulos. Tem gente que não conhece e que talvez não leu a Bíblia inteira ainda. Tem gente que ainda tem coragem de ficar horas e horas vendo coisas que não são de Deus, mas não consegue dedicar 15 minutos para ler a palavra todos os dias. E assim, como é que a gente vai pregar? Como é que a gente vai ir se a gente não estiver capacitado em Cristo? E não tem jeito de ficar capacitado em Cristo sem ter conhecimento da palavra dele. Porque quando você começar a se levantar, o diabo vai te questionar. Jesus, quando começou ali a fazer o jejum dele, depois de 40 dias, o diabo conhecia a palavra. Se Jesus não tivesse conhecimento da palavra, o diabo poderia ter ludibriado. Diferente de Jesus, a gente precisa buscar todos os dias esse alimento, para que ele venha realmente falar e fazer parte da nossa vida, do nosso coração e nos transformar. E um outro ponto aqui é a obediência. Não adianta eu querer ler, eu querer orar e eu não conseguir obedecer os meus pastores, os meus pais. As pessoas são colocadas como liderança, até mesmo governos. Entende? Não adianta eu querer quebrar um princípio achando que Deus vai me abençoar. Não tem como. A palavra de Deus é imutável. Então que a gente tenha essa certeza de cumprir essas coisas. E também jejum. Muitas das vezes, né, a gente quer se santificar, a gente quer estar mais na presença e alguma coisa te impede. Algum pecado, alguma coisa que você não consegue mudar, que tem sido talvez mais forte. Eu passei por isso por alguns anos e uma coisa que me ajudou muito era realmente orar, jejuar e ler a palavra. Mas também você precisa confessar. Se você não pode confessar o pecado diretamente para a pessoa que você fez, que você procure alguma pessoa para te ajudar. Mas se liberta disso. Não deixe que isso te impeça de vestir e de caminhar com Jesus. De vestir aquilo que Jesus tem para você. Uma roupa pura, uma roupa lavada com o sangue dele. Que você possa ter esse posicionamento, sabe?
largue realmente, pratique o jejum. Se tem algo que te incomoda, comece a jejuar, oferecendo isso a Deus. Não é que o jejum tem que ser um sacrifício por alguma coisa que você errou. Faça antes de errar. Foi isso que me ajudou. Eu não queria mais errar, então eu oferecia, porque eu sabia que eu não tinha força para vencer. E eu lembro de um dia que a gente fazia uma célulazinha no ônibus na garagem, e eu tinha esses problemas de pecados de estimação. E eu perguntei para um senhorzinho, Zé de Paula, quando você tem um problema muito grande e você não consegue, o que você faz? Aí ele, vem cá, vamos orar. Deus, eu não consigo vencer essa luta. Me ajuda a vencer ela. Me dá a força, Senhor, que eu não tenho. Faz crescer dentro de mim aquilo que eu não consigo, Pai. Me liberta disso, Senhor. Tira isso do meu coração. Tira isso da minha mente. Que a gente possa ter essa conduta para ter santidade. Não adianta a gente querer andar com Deus sendo que tem coisas impedindo. Aqui não tem muito, amados. Sempre para a gente receber as coisas do alto, as coisas que são de Deus, a gente tem que começar a se dispersar, abandonar e retirar as coisas que não são de Deus. E assim a gente começa a ser preenchido pela graça do Espírito Santo. E o versículo 13 também é um ponto que eu preciso enfatizar com a igreja, que é muito forte para mim e deve ser para os irmãos também. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. E aqui fica mais difícil, né? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Falar de perdão, né, sempre é algo que ao mesmo tempo prazeroso é difícil, porque às vezes a gente tem pequenas coisas que impedem a gente perdoar. Mas a principal é o nosso orgulho e a nossa arrogância. Porque conceder perdão para quem te feriu, e não é esperar que a outra pessoa venha te pedir perdão, não. É você pedir perdão, ainda que você não esteja errado. Ah, mas como assim, Ramon? Eu não estou errado, por que eu vou pedir perdão a alguém? Não faz sentido nenhum isso. Faz sim, porque se aquilo te incomodou e te feriu e você fica carregando, é como se você não conseguisse trocar uma roupa que foi suja. Pensa comigo, eu acabei de sujar essa blusa aqui de amarelo. Alguém me machucou. E em vez de eu tirar essa blusa, eu coloco outra por cima. E aí eu sujei a outra blusa. Aí eu tiro, coloco outra blusa, eu continuo sujando ela. Eu não consigo dar lugar para aquilo que Deus quer fazer no meu coração e na minha vida e no meu ministério, por causa de uma pedrinha que eu estou carregando, de uma blusa suja. Seja uma analogia de uma blusa suja ou de uma bola de ferro. Não é possível Deus te perdoar sendo que você não consegue perdoar o seu irmão. Então entenda isso. Libere perdão. E Paulo também cita em Efésios para a gente suportar os irmãos. E aqui ele está falando dos irmãos em Cristo. Quiçá os que não estão em Cristo. A gente precisa realmente suportar essas pessoas em amor. E por mais que seja difícil, entenda uma coisa, se você não suporta em amor e suporta ela em raiva, o fruto que ela reconhece de você é a raiva. Que você é um crente chato, que você é um crente turrão, que você é um crente reclamão, que você é um crente problemático, que você não é um crente que abençoa. Então cuidado com isso, cuidado com essa conduta. Suporte as pessoas em amor. É como eu acabei de falar aqui, não consegue? Eu também não consigo algumas pessoas. E nessa hora eu fecho o olho de Deus, me ajuda, Senhor. Jesus, como é que você faz isso? Me ensina a fazer um pouquinho pelo menos, porque eu preciso amar esse irmão. Porque se ele estiver no céu, se ele for para o céu junto comigo, eu vou ter que estar junto com ele. Então me ajuda com isso. Tira isso de mim, porque às vezes está em mim, eu acho que está no outro, mas tira essa trave do meu olho, Senhor. Na vigília aqui o pastor Luciano falou uma coisa muito legal, né? Que teve um irmão, que ele teve um projeto que ele queria colocar só algumas pessoas no projeto. Abençoar moradores de rua, abençoar pessoas que estavam ali em situação de prostituição, de drogas. E ele excluiu uma outra parte da sociedade, porque ele achava que não eram pessoas dignas de receber a mensagem de Cristo. Que eram pessoas ricas, pessoas com empresas, políticos. E a gente tem um pouco disso. Se a gente não gosta, às vezes, de uma pessoa, a gente quer limitar o evangelho somente às pessoas que a gente gosta. Ah, não, é somente isso aqui.
E isso é tão perigoso que Jesus fala, né? Se a gente ama só quem nos ama, que diferença tem a gente como cristão daqueles que são republicanos, fariseus, que só vivem de hipocrisia e não de verdade. Então que a gente possa mudar isso na nossa vida, que a gente suporte em amor, orando por essas pessoas, reforçando, né, que o perdão, quando a gente consegue liberar ele, coisas que a gente não imagina começam a acontecer na nossa vida. Só que só é possível a gente viver isso quando a gente se veste realmente aqui de oração, de leitura de palavra, de obediência, de jejum, de santificação. Porque para fazer algumas coisas, perdoar pessoas que te machucaram antes dela te pedir até mesmo desculpa, só pode ser a atitude que vem do Espírito Santo te incomodando dentro do seu coração, no seu íntimo. E que é aquilo que ele fala no versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que é o vínculo da perfeição. Você jamais vai conseguir perdoar uma pessoa se você não estiver em amor com Cristo, em comunhão com Cristo. Não perdoe também sem falar: eu perdoei aqui o pastor Ailton que pisou no meu pé, mas eu quero ir longe de mim. Não é que você tem que ali ficar adulando as pessoas, bajulando as pessoas, mas se ele te cumprimentar, você tem que ter o respeito mínimo de cumprimentar bem, abençoar em Cristo. Jesus também morreu por aqueles que te machucaram, entende? Que te fizeram alguma coisa que você não gostou. Jesus não morreu só por você. A cruz não é uma exclusividade sua, mas sim de todos. O versículo anterior aqui, Deus fala isso no 11. Nessa nova vida não há diferença, e aqui ele cita diversas questões ali que incomodam. Para quem é mais acompanha a política aí, não existe diferença entre o irmão que é da esquerda e o irmão que é da direita. Entende? Jesus morreu pelos dois, por todos nós. E para finalizar aqui, irmãos, o tempo já até acho que estourou, né? Que a gente possa realmente fazer uma aplicação de tudo isso que foi falado na nossa vida, para ter realmente um posicionamento que honre e glorifique a Deus, sendo maduros na fé. Que a gente faça morrer tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. E que a gente possa se revestir da palavra, do conhecimento e da santidade. Que a gente possa perdoar, mas não perdoar como a gente quer. Assim como foi falado, perdoar como Cristo nos perdoou. E se a gente não sabe fazer isso, que a gente ore para que o Espírito Santo nos ensine. Amém? Para finalizar aqui, eu queria orar com vocês. Mas quem quiser se colocar de pé, quem quiser ficar de joelho, fique à vontade, sinta-se na liberdade do Espírito Santo. Mas que os nossos pensamentos, assim como começa em Colossenses, que eles estejam nas coisas do alto e não nas coisas passageiras e terrenas. Porque a nossa vida está escondida em Cristo e quando Ele vir, seremos glorificados com Ele. Amém? Aleluia. Pai, a Tua palavra foi falada aqui, Senhor, e que os nossos corações, Senhor, sejam solos férteis, Deus. Senhor, abençoa cada pessoa aqui, Pai, para que se tiver alguma prática que não te agrada, Senhor, que tiver alguma coisa que a gente não conseguir te obedecer, Deus, porque somos falhos, sim, Pai, somos fracos, mas estamos no melhor lugar, Pai, para justamente receber, Senhor, algo do Senhor, um aprendizado, uma correção, uma orientação, porque dependemos de Ti, Pai. De nada, Senhor. De nada temos de bom, Pai, para oferecer, mas aquilo que o Senhor coloca na nossa vida, o Espírito Santo que o Senhor nos deu, consegue nos modificar, Pai. Consegue nos dar nova vestimenta, Deus. Consegue nos dar nova conduta, Pai. Para que o nosso posicionamento seja de um cristão, Senhor, que realmente conhece a Tua palavra, Pai. De um cristão que realmente abençoa a vida, Pai. E onde chega, Senhor, é motivo de alegria, Pai, e não motivo de tristeza, Deus. Que a gente tenha realmente deixado todas as práticas que te entristecem, Jesus. Que o Espírito Santo nos conduza a novas práticas de orar, de ter comunhão com o Senhor todos os dias, não só um dia, não só num final de semana, mas diariamente, Pai. Que seja como um alimento mesmo, que o dia que a gente não orar, que o dia que a gente não conseguir ali, Pai, ler a Tua palavra, que isso incomode, Senhor. Que isso realmente nos incomode e que a gente queira, que a gente anseie por esse momento com o Senhor, que é um momento único, Deus.
Pai, coloca isso nos nossos corações, Pai, para que os frutos que venham aparecer, Pai, sejam por causa das sementes que o Senhor vem plantando no nosso coração, que é a Tua palavra, que elas possam frutificar e florescer, Pai, que a Tua palavra crie raízes profundas no nosso coração para transformar a nossa mente, Pai, para renovar através do Teu conhecimento, Deus. Senhor, que tudo aquilo que tem atrapalhado, Senhor, tudo aquilo que tem sido impedimento, Pai, da gente te glorificar, da gente te adorar, Senhor, comece a quebrar, Pai, comece a remover, Senhor, que as nossas mãos, Pai, que os nossos lábios, os nossos corações te adorem em espírito e em verdade em todos os momentos, que assim como foi falado no louvor, que a gente consiga glorificar em qualquer tempo, Deus, e que a gente entenda que é necessário que a gente perdoe, Pai, que a gente não fique guardando rancor, mágoa, tudo aquilo, porque isso traz mal pra gente, Senhor. Isso impede a gente de ser usado pelo Senhor, Deus. Isso nos afasta da Tua presença, Pai. Então ajuda a gente a perdoar como o Senhor Jesus nos perdoou. Ensina-nos, Deus, porque precisamos, Pai, aprender mais com o Senhor. Queremos aprender mais com o Senhor, Deus. Não queremos ser multidão, Pai. Queremos ser discípulos, Deus. As multidões só clamam por milagres, mas nós clamamos pela Tua presença, Deus. Pela Tua presença, Pai, por estarmos pertinho de Você e de aprender com o Senhor e de caminhar e de conseguir Te obedecer, Pai. Independente se isso vai agradar o nosso coração ou não, Deus, que possamos ter esse posicionamento de obedecer, Pai, a Tua palavra e saber que o Senhor, Pai, consegue nos dar toda a provisão que necessitamos, Deus. Então, Senhor, abençoa esses corações, abençoa essas vidas, Pai. Que essa palavra venha transbordar na vida delas ao ponto de chegar a outras pessoas, não por boca, mas sim por conduta cristã que glorifica o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Amado, só dar um testemunho rapidinho. Tem uma bênção que eu ajudo muito ela. Tudo que ela quer fazer, às vezes eu não tenho condição, não tenho recurso, eu não consigo ter o tempo, e ela me pede ajuda em algumas coisas e eu faço loucura de falar um sim. Cuidado com os sims que vocês dizem, viu? E ela falou que queria ler a Bíblia em 1 ano. Aí eu falei, olha, eu demorei uns 10 anos, eu quero ler em 1 ano, é bem corrido, mas se Deus está te incomodando para isso, vamos fazer, vamos tentar. Não vou falar não, vamos tentar então. E a gente começou. Salmos eu acho que foi em 15 dias. Irmãos, às vezes eu chegava cansado, eu tinha que fazer curso depois de serviço, ainda tinha que criar conteúdo. E aí, na hora que eu ia dormir, não, a gente tem que ler a Bíblia. Nossa, misericórdia. Esse aí a gente dividiu. E todos os dias era mais ou menos 15 a 20 minutos, às vezes meia hora de leitura, irmãos. E eu cansado, com sono. E aí o que eu te falo você está indisposto para ler a Bíblia? Lê a Bíblia indisposto. Por que eu estou te falando isso? Depois de mais de uns 30 e poucos dias, né? Em fevereiro a gente deu uma aliviada. A gente acabou Salmos e acabou Números. E irmãos, leiam Números. Não é só genealogia, viu? Cuidado com a liderança que vocês estão reclamando, tá? A mulher de Arão e Arão tiveram problemas por reclamar daqueles que lideravam eles. Então, eu deixo isso para vocês. E uma outra coisa que eu aprendi em Números se você vai dar uma oferta, vai dar um dízimo, vai dar o seu tempo, dê primeiro para Deus. Não dê o que sobra, dê primeiro. Mas leiam Números que vocês vão entender o que eu estou falando. Para fechar aqui, meus queridos, acabou que passou o mês e aí a gente começou outros livros, só que a gente ficou uns 2 dias sem. E aí eu que perguntei para ela que a gente não vai ler mais a Bíblia à noite, não? E mesmo cansado, irmãos, o Espírito Santo começou a fazer com que eu gostasse daquilo. Independente se eu estava com sono, se eu estava cansado, como é que estava meu humor, ler a Bíblia foi algo que tem me abençoado à noite. Eu leio de manhã, mas também leio à noite. O que eu quero dizer para você é, leia a palavra de Deus, porque ela vai fazer coisas grandes. Ela vai te alimentar muito mais do que um alimento físico, amém? Deus abençoe a semana de todos. Sim. Bem, caso você que ainda não aceitou esse Jesus, que não conhece esse amor, que quer começar a se dispersar das coisas que tem te atrapalhado, das coisas que tem tirado a sua paz, das coisas que o mundo tem colocado como uma verdade e sim é uma mentira, eu te convido a tomar um passo de coragem, a tomar uma postura diferente e começar a pensar nas coisas que são eternas e não nas coisas que são momentâneas.
Se tem alguém aqui essa manhã que quer realmente aceitar Jesus como Senhor e Salvador, como o único e suficiente Salvador, que você possa vir à frente aqui para a gente te abraçar e para a gente orar junto de você. Temos alguém aqui? Aos abençoados da internet, vocês estão vendo online ou vocês que irão ver depois, se você quiser aceitar esse Jesus e quiser realmente aí ter uma vida plena das coisas do alto, começar a se dispersar de tudo que tem te atrapalhado e tudo que você percebeu que tem te atrapalhado, entre em contato aí, tem o telefone no YouTube, mande uma mensagem também ali, deixe marcado que os pastores vão entrar em contato e a gente vai orar junto com você para que você comece a ter uma caminhada de santidade com Deus. E se tiver alguém também que por algum motivo sente no coração que precisa voltar para a presença do Pai, que precisa voltar a orar, voltar a jejuar, que deu saudade agora no coração, para de comer a lavagem do mundo e vem sentar na mesa com o Pai. Que você tenha essa coragem, se tiver alguém aqui também que tenha essa coragem, tome essa atitude para que Deus consiga abençoar você com tudo aquilo que Ele tem. Não fique comendo as migalhas do mundo, sendo que Deus tem uma mesa farta para você. Amém? Bem, essa é a mensagem. Que Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém?